Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila e vamos dar continuidade aí ao nosso curso de cálculo. Ainda trabalhando ao assunto sobre funções, que é o nosso grande objeto de pesquisa aqui no estudo de cálculo, né? A gente vai falar um pouco sobre domínio de funções. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, pode mandar mensagem para o e-mail que está aqui na tela, na nossa página no Instagram ou no nosso canal no YouTube, beleza? Vamos lá? Bom, o que é domínio de uma função? Por que se estuda domínio de funções? É importante, pessoal, a gente saber onde a gente está pisando, com que dados nós estamos trabalhando. Então, quando a gente tem um modelo matemático, será que ele aceita qualquer valor de x? Bom, a gente vai ver que há restrições importantes no modelo matemático, seja ela matemática ou seja ela contextualizada. Você vai ver que o domínio, a restrição contextualizada vai ser muito importante. Lembrando que o contexto é o viés do nosso curso, então vou chamar a atenção desde já para a gente ficar atento a esse detalhe, beleza? Então, olha a definição do que é domínio. É o conjunto dos valores possíveis das variáveis independentes, ou seja, a região do universo em que a função pode ser definida. No nosso curso de cálculo 1, a gente só tem uma variável independente, que é o x. Então, a grosso modo, a gente pode falar que são os valores que podem ser atribuídos a x na função. Então, eu trago uma figura em que há ali o gráfico de uma função, e a gente já sabe reconhecer gráficos de funções, a gente viu em aulas passadas, em que esse gráfico, o x varia de 3 até 9. Então, a gente pode falar que o domínio dessa função são os reais de 3 até 9, tá? Inclusive o 3, inclusive o 9. Então, muito importante para nós a gente reconhecer o domínio de uma função para a gente poder saber quais os valores aquele modelo matemático realmente vai aceitar. Beleza? Bom, algumas aplicações importantes para que se estuda domínio, né? Veja a importância. Imagina que você esteja querendo descobrir o número ótimo de funcionários para a execução de uma tarefa. Repare que você está trabalhando com o número de pessoas. E aí não existe 3,6 pessoas, não existe 7,4 pessoas. Você está trabalhando com números inteiros e positivos. Ou seja, você está dentro dos números naturais. Então não tem sentido você criar um modelo matemático que deu esse número ótimo de funcionários para a execução de uma tarefa em que você possa jogar valores que não sejam naturais, ok? Um outro exemplo, imagine que você crie um modelo em que você consegue descobrir a temperatura que se deve submeter uma paciente para uma cirurgia. Obviamente, às vezes o seu modelo matemático ele vai aceitar qualquer valor de temperatura que você jogue ali. Porém, você sabe que para o contexto trabalhado, essas temperaturas podem variar ali entre 34 e 40 graus, por exemplo, que é a temperatura que o corpo humano permite. Não tem sentido você trabalhar com temperaturas de 10 graus, 45 graus, ok? Então, apesar do modelo matemático, a matemática permitir muitas vezes que você jogue valores, extrapole valores, o próprio contexto mostra a você uma restrição no domínio, ou seja, uma restrição para os valores de x que esse modelo aceita, beleza? Um outro exemplo, a dosagem ideal de uma substância para efeito num tratamento. Obviamente esse modelo pode ser que ele aceite várias dosagens, mas você sabe que às vezes será mais restrito, haverá uma restrição por algum outro motivo, seja clínico, médico, farmacêutico, que vai restringir esses valores da dosagem, beleza? Então é importante saber
de onde até onde você pode trabalhar dentro de um modelo matemático. Essa ideia a gente está chamando aqui de domínio de uma função. Quais os valores que de fato eu posso atribuir à função. Bom, repare que são muitos os valores que a gente pode atribuir a uma função. Então, um conjunto domínio é um conjunto extenso. Então, talvez seja mais fácil a gente descobrir e pesquisar os valores que não podem, do que achar quais os valores que podem. Então, eu vou trazer três condições, três casos que aparecem muito, são tradicionais aí nos exercícios que a gente deve trabalhar, tá bom? O primeiro caso é quando aparece uma expressão em x no denominador, tá? Então imagina que você tenha uma função que seja um quociente de duas outras funções. Qual que vai ser a condição de existência? A função h de x tem que ser diferente de zero. Por quê? Obviamente não existe a divisão por zero. Então há uma necessidade que nesse quociente o denominador seja diferente de zero. Então trago um exemplo. Imagine que você esteja trabalhando com a função 3x mais 5 sobre 2x menos 9. Então a condição de existência é que 2x menos 9 seja diferente de zero. Existem muitos valores que satisfazem essa condição. Então é mais fácil a gente achar aquele que não pode. Então eu vou procurar o valor onde é exatamente zero. Então eu faço 2x menos 9 é zero, 2x igual a 9, x igual a 9,5. Ou seja, eu sei que neste valor a minha função não admite uma imagem. Então, o domínio da minha função passa a ser reais, ou seja, ela admite qualquer valor de x, exceto 9,5. Porque para x igual a 9,5, o meu denominador é zero. Muito cuidado, que o que eu estou falando aqui é o denominador não pode ser zero. Não é o x que não pode ser zero, tá bom? É o denominador que não pode ser zero. E é exatamente para x igual a 9,5 que faz com que esse denominador seja zero. Uma outra coisa que eu chamo a atenção, repare que o exemplo que eu trouxe é um exemplo de matemática pura, não é algo aplicado. Então a gente não precisa pensar numa outra restrição que possa vir por meio de uma contextualização. Quando a gente estiver trabalhando com exercícios contextualizados, a gente vai criar um modelo matemático em que a matemática vai falar para nós quem é o domínio da função, assim como nós acabamos de fazer. Depois, a gente deve olhar para o contexto do problema e ver se há uma nova restrição devido ao contexto. Beleza? Bom, o segundo caso é quando há expressões em x no radicando de índices pares. Chama atenção para índices pares, porque se a gente tiver raiz de índices ímpares, dentro da raiz é possível que haja números negativos. Por exemplo, existe raiz cúbica de menos 8, né? Menos 2. Então, o que não pode acontecer é que dentro da condição de existência, o que está dentro de raízes de índices pares tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser igual a zero, porque raiz quadrada de zero é zero, então não tem problema. Trago um exemplo, por exemplo, f de x igual a raiz quadrada de menos 3x mais 12. Então qual é a condição de existência? O que está dentro da raiz, ou seja, menos 3x mais 12, tem que ser maior ou igual a zero. Resolvendo essa pequena inequação, eu chego em x menor do que 4. Então, o domínio da minha função é qualquer valor real tal que x seja menor ou igual a 4. Repare que alguns alunos tendem a confundir a ideia de que o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Tem que ser positivo ou zero. Sim, verdade, o que está dentro da raiz. Mas isso não impede que o x possa ter valores negativos. Então repare que o meu domínio admite valores negativos. Então, por exemplo, o meu x pode valer menos 5, por exemplo. Não tem problema.
Repare que não é o fato do x ser negativo que faz com que o que esteja dentro da raiz seja também negativo. Repare que se eu jogar x igual a menos 5, eu vou ter menos 3 vezes menos 5, que é 15, e 15 mais 12, 27. Ou seja, a raiz quadrada de 27 é um número positivo, ok? Então cuidado com esse detalhe, é o que está dentro da raiz que tem que ser maior do que zero, e não só x, beleza? Um terceiro caso seria a união dos dois casos anteriores, que é quando a gente trabalha com funções em que o meu denominador tem uma raiz quadrada de índices pares, mas ela está lá no denominador. Então a condição de existência, o fato dela estar no denominador faz com que seja diferente de zero. E o fato dela estar dentro de uma raiz faz com que ela seja maior ou igual a zero. Se eu juntar essas duas condições, eu tenho simplesmente maior do que zero. Então, mais uma vez, eu trago um exemplo. Perceba que há uma presença de raiz quadrada no denominador. Então, a condição de existência é 4x mais 6 é maior do que zero. Então, x maior que menos 3/4. Repara que, mais uma vez, meu x admite o valor zero, meu x admite um valor negativo, e meu x admite o valor positivo. Ok? Uma dúvida também que alguns alunos trazem é que, se você percebeu, em nenhum momento eu trabalhei com o numerador, né, numa fração. A expressão que está no numerador, eu não preciso trabalhar com ela para o estudo de domínio de funções. As restrições são sobre os denominadores e sobre raízes de índices pares. Beleza? Bom, pessoal, espero ter ficado claro essa ideia de domínio de funções, que são os possíveis valores que eu posso atribuir a x no meu modelo matemático. Espero que fique claro que, mais do que o domínio matemático, a gente vai precisar prestar bastante atenção no que o contexto vai falar para nós, e aí sim a gente vai restringir ainda mais esse conjunto de valores que podem ser atribuídos a x, e aí nós vamos dar o nome de domínio da função. Tudo bem? Então, importante saber o domínio para saber quais os valores que de fato eu posso usar no meu modelo matemático. Beleza? Beleza. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula. Valeu, abraço.